Investimento anjo, de investimento em tecnologia especializada, empreendedor linear, de investidor mão na massa, economia do cenário do investimento anjo no Brasil. People to Biz. Olá, bem-vinda a mais um People to Biz, Pessoas e Negócios. Você pode acompanhar nossas entrevistas pelo meu perfil no LinkedIn, Luiz Cláudio Alan, e nos canais da People to Biz no Spotify e aqui no YouTube. Ela é uma forte referência quando o assunto é marca pessoal. Mergulhou neste universo meio que por acaso, quando a sócia, que mora nos Estados Unidos, sinalizou o quanto o marketing pessoal tem força no mercado americano e que poderiam investir na estruturação de uma consultoria para ajudar pessoas a construir as narrativas das suas próprias marcas. Já envolvida na consultoria de branding para empresas, acreditou no projeto e decidiram abrir picadas em um setor de marketing em que ainda tudo era mato aqui pelo Brasil, mas que nos Estados Unidos é uma ciência ensinada desde a infância nas escolas. Nossa convidada dessa semana é Suzana Arbex, CEO da Betafly Brand Makers, uma empreendedora e executiva ligada no 220 e reúne um portfólio invejável de clientes que contratam sua consultoria com o propósito de serem protagonistas de suas próprias histórias e das suas próprias marcas. Conversamos sobre como fazer a gestão da reputação, construção da marca pessoal, networking e o papel das redes sociais no processo de estabelecer seu lugar no mercado e transformar essa exposição em uma agenda positiva para a carreira e negócios. Sobre a dinâmica da marca pessoal, Suzana deixa claro que as pessoas estão em constante transformação e, por isso, cuidar de você é um projeto complexo e contínuo. Ela alerta: a marca pessoal está sempre em movimento. Confira agora os principais trechos da entrevista. Sua formação ela mescla conhecimentos nas áreas de administração, marketing, liderança, negócios e influência. Nos primeiros 10 anos de carreira, você trabalhou na Natura em diversas áreas, marketing, logística, vendas e comunicação de canais, chegando a dar suporte para mais de 600 mil consultoras da Natura. A partir daí, você mergulhou na comunicação corporativa e no marketing, especialmente no marketing pessoal. Há 5 anos, você decidiu empreender na Betafly Brand Makers, uma consultoria de personal branding. Nos conta essa tua trajetória, faz um pitch teu, né? E o que te levou a se especializar e atuar no segmento de marca pessoal? Maravilha. Obrigada, prazer enorme estar aqui com você. Acho que o trabalho de marca pessoal, ele acabou sendo uma consequência natural da minha trajetória. Eu nunca planejei fazer isso, foi uma coisa que aconteceu em função de algumas circunstâncias de carreira, mas tem coisas na vida que quando acontecem, depois que acontecem, parecem fazer todo sentido, né? Até parece que tinha um plano por trás daquilo. Fui executiva por muitos anos, como você falou, passei a fazer consultoria de branding para empresas. Me associei a Juliana Tranquilini, que é minha sócia, hoje eu fico em São Paulo, ela fica em Palo Alto, na Califórnia. E quando ela se mudou para lá, porque a gente começou trabalhando no Brasil, quando ela se mudou para lá, chegando nos Estados Unidos, ela viu esse mercado gigantesco que tem lá sobre esse assunto de marca pessoal. Um assunto que no Brasil a gente brinca que era mato, quando a gente começou a falar disso, que já faz uns 7 anos. A gente percebeu o quanto o mercado americano estava mais maduro sobre o ponto de o quanto as pessoas, os profissionais, podem e devem se apropriar da sua narrativa. Isso acontece na cultura americana desde criança, quer dizer, nas escolas, as crianças já são ensinadas nos Estados Unidos a se apresentarem e a se avaliarem pela qualidade da forma como elas se apresentam. E aqui no Brasil tinha muita, ainda eu não vou dizer preconceito, mas talvez uma certa desconfiança sobre esse assunto. Porque a organização da sua narrativa, ou se apropriar da sua narrativa, fazer uma narrativa que seja alinhada com a sua identidade, é um elemento fundamental do sucesso de um profissional hoje, de qualquer profissional. O mundo ele vem mudando e o protagonismo das pessoas vem aumentando nas diversas esferas de relação das pessoas. Então, se quando eu comecei a trabalhar na Natura lá atrás, eu era a Suzana da Natura, e a marca Natura, ela tinha uma relevância gigantesca na minha identidade, não que ainda não tenha, é claro que todas as marcas corporativas fortes, elas têm uma relevância muito grande, mas hoje a gente já começa a ver o contrário também. Pessoas com marcas pessoais fortes que impactam
na percepção de marca e nos atributos de marca das empresas. Então, você começa a ter um protagonismo um pouco maior. Esse é um dos elementos, acho que fundamentais para o crescimento, para o fortalecimento desse assunto. Outros são estruturas mais fluidas, menos hierárquicas, mais matriciais. Vai ficando difícil para as próprias pessoas explicarem. Às vezes as pessoas falam, poxa, eu não sei como eu explico. Eu tenho, por exemplo, eu atendi uma cliente que era CEO de uma construtora, né, CEO de uma construtora, e é poeta, poetisa. E ela falava, como é que convivem essas duas narrativas? Mas no fundo, é a mesma pessoa. Só que é a mesma pessoa nas suas diferentes dimensões, nos seus diferentes papéis, nas suas diferentes formas de expressão. Então, um outro elemento que eu acho que levou também a gente a achar que fazia muito sentido trabalhar a questão da marca pessoal foi essa maior liberdade que a gente sente hoje nos nossos ambientes de poder ser um pouco mais quem a gente é. Acho que quando eu comecei a carreira, eu acho que eu sou mais velha que você, né, Luiz Cláudio? Então, quando eu comecei a carreira, a gente tinha muitas amarras de como se comportar, de como se vestir, do que pode, do que não pode falar. Não que não exista uma etiqueta, claro que uma etiqueta e uma ética, elas são necessárias em qualquer ambiente. Adultos pensam no que vão falar e se esforçam por fazer uma construção positiva nos espaços em que estão. Mas uma maior autenticidade, isso é recente. Então, existe um ambiente hoje muito mais propício a que as pessoas se expressem. A gente ficou absolutamente fascinadas pelos potenciais desdobramentos de trabalhos a partir das pessoas. Você falou desse novo momento do mundo dos negócios, das empresas. A gente acabou de sair, né, ainda é um cuidado dizer isso, mas de sair de uma pandemia que gerou um grande impacto na forma como a gente se relaciona, na forma como a gente trabalha. Isso acabou intensificando muito a chamada Open Talent Economy, o Anywhere Office, né? Essa possibilidade de você trabalhar não mais para uma única empresa, ostentando um único crachá, mas trabalhando por projetos para várias empresas com maior flexibilidade de horário, maior flexibilidade de carreira. Você acha que isso tem um impacto grande também no tema da marca pessoal? Isso trouxe maior relevância para a marca pessoal, esse novo momento do mundo do negócio, do mundo corporativo? Nossa, eu não tenho a menor dúvida. Na pandemia, a Betafly cresceu bastante, a nossa empresa, né, a nossa consultoria. Até porque as pessoas confundem trabalho de marca pessoal com trabalho de redes sociais. São dois temas que são muito potencializados um pelo outro. São dois temas que caminham muito juntos, mas não significam a mesma coisa. Eles se complementam de uma maneira linda. Eu acredito fortemente e sou muito fã do trabalho que você faz na People to Biz, justamente por isso, porque eu acredito que redes sociais são um megafone, eles são um anabolizante para a mensagem que a gente quer passar para o mundo. Ficou mais nítido, eu acho que se deram conta que a gente está num mundo interconectado. E assim, a gente sempre esteve, mas precisou ir todo mundo para um mesmo ambiente digital para perceber o quanto é importante você ter uma narrativa coerente que permeia esses pontos de contato que você tem com seus diferentes stakeholders. Então, muitas coisas aconteceram em marca pessoal a partir da pandemia. Uma foi uma desmistificação desse assunto, uma outra foi uma maior aceitação, uma naturalização da imperfeição dos ambientes em que a gente pode estar. Então, eu não preciso estar num ambiente que é totalmente plástico, estético e artístico. Claro que tem uma estética, uma organização. Cada vez mais você vai ficando mais à vontade em ser quem você é. Tudo isso tem a ver com identidade, tudo isso tem a ver com autenticidade, tudo isso tem a ver com se expressar de uma maneira genuína para o mundo. Você vai se arrumar para estar de frente para as pessoas, porque é uma cortesia, como diz a Constância Pascolato, mas isso não significa que você tem que estar plástica, impecável, perfeita, sem defeitos. Então, acho que a pandemia, que sem dúvida foi um evento trágico no mundo, né? Obviamente fazendo todas as ressalvas que a gente tem que fazer, um episódio da magnitude que foi, ela trouxe esse outro lado dessa maior humanização da comunicação.
E hoje a gente consegue ter uma clareza muito maior de que a humanização passa por você se colocar como você é, passa por você expor as suas vulnerabilidades, passa por você falar num tom de voz, numa adequação que faz sentido para você sem tentar construir uma persona. Isso que é humanizar uma marca. Não é necessariamente eu ter que expor a minha vida íntima para parecer mais gente. Eu lembro que no começo as pessoas tomavam cuidado para os filhos não aparecerem na live, né? Para o gato, para o cachorro não invadir a live. Depois, aos poucos, isso se tornou absolutamente aceitável, até bacana, assim, né? Porque trazia esse lado mais íntimo e mais... Muito. Você sabe que aconteceu uma coisa curiosa com a gente na Betafly? Porque como a Juliana, minha sócia, a gente chama ela de Gil. Ela morava nos Estados Unidos e a gente já usava o Zoom há 2 anos, quando entrou a pandemia. Então, as pessoas estranhavam muito quando a gente falava que atendia por Zoom, né? Tipo, o que é isso? A gente tinha que explicar o que era o Zoom, a gente tinha que ajudar a pessoa a instalar, a gente tinha que vencer a barreira, a resistência de ser atendido online. Mas depois as pessoas viam que ganhavam tempo, né? Tudo que a gente viu na pandemia. E como é que se dá esse processo de construção da marca pessoal? Ela é apenas o reflexo das nossas atitudes no mundo corporativo ou também tem uma relação, a gente estava falando, né, de vida pessoal, com nossa personalidade, histórias de vida e atitudes pessoais. E antes da gente começar a gravar, você me deu um spoiler de que está vindo um livro por aí, né? É a hora de você falar sobre isso. Ah, com certeza, sim. A marca pessoal, ela é como qualquer outra marca. Ela se constrói a partir da soma dos impactos que a gente gera. Então, como é que você forma na sua mente a percepção sobre uma marca de, sei lá, de roupa que você gosta? É indo sempre naquela loja, vendo que o estilo te agrada e com frequência você começa a ir a dizer, poxa, isso aqui, essa marca é, sei lá, elegante, cool, descolada, né? Um restaurante que você frequenta, um lugar que você vai, um hotel que você vai, as marcas todas se formam da mesma maneira. Você vai somando impactos de uma certa consistência e vai gerando na cabeça das pessoas uma percepção que gera o quê? Gera uma expectativa que o próximo contato vai ser parecido com aquele que a gente teve anteriormente. Então, a marca pessoal não é diferente, não, é igualzinha. Você vai se relacionando com uma pessoa e essa pessoa vai te impactando de uma determinada maneira, e você passa a ter uma expectativa de que essa pessoa vai se comportar daquele jeito, vai te entregar determinado valor, vai agir de determinada forma. Você, já sendo você no mundo, você já formou uma percepção na cabeça das pessoas. A gente pode retrabalhar essa percepção. A gente pode colocar mais luz em aspectos que talvez as pessoas não estejam enxergando, mas a marca existe. Até porque, diferente de produtos e serviços que têm uma marca, nós, pessoas, somos a nossa própria marca. Então, a marca pessoal, ela acontece de dentro para fora. Aquilo que eu faço é reflexo daquilo que eu sou. Se eu ajo de maneira ética, é porque eu sou uma pessoa ética. Se eu ajo de maneira competente, é porque eu sou uma pessoa competente. Por isso que um processo de gestão, de fortalecimento, passa necessariamente pelo autoconhecimento. Não tem como. Então, assim, às vezes as pessoas acham que é até um pouco de clichê, né? Quantas vezes a gente ouve autoconhecimento, a pessoa fala, de novo, você também vem me falar de autoconhecimento? Pois é, temos que falar sobre autoconhecimento, porque não há outro caminho para a construção de uma marca autêntica e genuína que não seja a partir do entendimento das suas forças. O que você tem de talento, de fortaleza, de competência? Certamente você tem muito mais do que você consegue falar. Então, o que a gente faz é compreender como é que a gente organiza isso e joga para o mundo. As pessoas estão preocupadas com elas mesmas. Então, a gente às vezes quer derramar um volume de informação gigantesco sobre a nossa marca pessoal, sobre a nossa competência. O outro não está nem aí. Você quer ter o teu nome associado a 2 ou 3 temas? Quais são? Como é que você aborda esse tema, que é a sua maneira particular, a sua singularidade? E aí, como é que você coloca isso para o mundo? Todo esse processo de dentro para fora foi o que a gente traduziu num método que a gente desenvolveu na Betafly, que se chama Método Fly. Ele começa com um diagnóstico, que é uma compreensão, tirar uma temperatura, né? Se a sua marca já existe, como é que a sua marca está no mundo hoje?
o que tem na mente das pessoas sobre você. Depois a gente passa por um trabalho de identidade, de identificação do seu propósito, daquilo que você valoriza, então, seja seus valores. Depois um posicionamento de você no mundo, para aí, então, a gente chegar na comunicação. Então, esse é o método que a gente usa. Existem outras formas, a gente acredita muito nesse processo. Então, a gente está lançando um livro. No final de junho, vamos lançar um livro sobre o método Fly. Vou adorar ter você lá comigo, vai ser uma honra. E a gente, nesse livro, a gente descreve o método e a gente dá o passo a passo de como você, em cima desse método, construir e fortalecer alguns atributos que você queira especificamente na sua estratégia. Muito bom. Bom, estou curioso para ler o livro, para entender um pouco mais sobre essa metodologia, como é que vocês fazem todo esse processo de construção de uma narrativa forte, de uma narrativa convincente para a sua marca pessoal. Nos dias de hoje, a gente está passando por uma forte revisão de valores, né, com as novas gerações. O ESG, ele entrou forte na pauta do mundo corporativo, trouxe para as empresas uma urgência de tratar de temas como diversidade, racismo, liderança feminina, etarismo, respeito ao meio ambiente, governança, e entre outros temas, né? Com isso, os riscos de desgaste de marcas institucionais, por conta de atitudes condenáveis de marcas pessoais, fez com que esses riscos de manchar a reputação se tornassem cada vez maiores. O que fazer para assegurar uma reputação positiva de uma marca pessoal nos dias de hoje e para que isso não também acabe manchando a marca institucional com a qual você se relaciona? Eu sempre digo que as marcas pessoais e as marcas corporativas, elas estão numa simbiose. As pessoas que trabalham em empresas, você não consegue dissociar a sua marca da marca corporativa, nem enquanto você está lá, nem depois que você sai, porque aquilo que acontece numa empresa acaba impactando a forma como as pessoas te veem. Então, por exemplo, eu que trabalhei na Natura, tive a sorte, o privilégio de trabalhar numa empresa maravilhosa como a Natura por 10 anos, até hoje tem um impacto positivo na minha marca pessoal sobre o período que eu passei lá. Então, é quase como se fosse um casamento mesmo. Não, você não se responsabiliza pelo que a outra pessoa faz e muitas vezes você se surpreende com atitudes do outro lado. O casamento entre as marcas pessoais e corporativas, ele é igual. Então, quando você escolhe trabalhar numa empresa, é super importante você avaliar bem se o ambiente para o qual você está indo é um ambiente que tem uma sinergia com os valores nos quais você acredita, com os quais você compactua. É muito importante olhar para isso também, porque você vai estar imersa ou imersa num ambiente, numa cultura que vai impactar a sua vida e vai impactar a forma como as pessoas percebem você. Eu não vou citar nomes de empresas, mas se eu falar nome de algumas empresas aqui, você já vai pensar uma cultura mais agressiva, uma cultura mais sustentável, uma cultura voltada para pessoas, uma cultura voltada para impacto. Então, quando eu falo trabalho no lugar tal, as pessoas colam isso na sua marca pessoal. É inevitável. E o contrário também acontece, né? Quer dizer, às vezes as pessoas tomam atitudes que mancham, que prejudicam as empresas, muitas vezes a revelia dessas próprias empresas. Então, é muito importante olhar onde é que você está entrando e quais são os códigos, não o código de ética escrito, os valores pendurados no quadro da parede, não, mas o que as pessoas que trabalham nesse lugar dizem de o que é a cultura, porque a cultura é como as coisas são feitas aqui, isso é que é cultura. Então, como é que acontece o ambiente? Se é um ambiente que faz sentido para aquilo que você quer para a sua vida. Mas a gente está aprendendo a falar de novo, a gente está aprendendo a se relacionar de novo. Nós estamos reinventando a forma como a gente enxerga esses grupos na sociedade, isso é um grande aprendizado. Então, a gente erra, as pessoas erram, todo mundo erra. Mas o que para mim diz muito da cultura de uma empresa é como ela lida com este erro. Como é que a gente lida quando a gente tem um desvio de conduta, um desvio de caráter? Acho que isso vai determinar o quanto você está ou não aderente a esse ambiente. Agora tem outro lado, né, Luiz Cláudio? O outro lado é o seguinte: você, como organização, como é que você controla as pessoas? Você não controla as pessoas. Você também vai fazer. Hoje, as empresas, a grande maioria das empresas sérias, faz o que eles chamam de cheque de fit cultural nas contratações, que é avaliar se aquela pessoa que está vindo
também tem uma aderência aos valores da organização. Hoje o mundo está muito vocal, transparente e vocal. As pessoas vão sair falando, elas vão sair fazendo. Então, é por isso que a gente tem, inclusive na Betafly, nós somos muito chamados para fazer programas de embaixadores, que é tanto orientar as pessoas sobre boas práticas para elas mesmas, não é boa prática só para a empresa, é para você, para a sua reputação e também para a reputação da organização, sobre como se comportar em redes sociais, porque o que caiu na internet não volta para trás, né? Foi. E para alta liderança, ou pessoas-chave, pessoas que vão ser mais vocais, como é que essas pessoas organizam a sua narrativa para que ela seja potente tanto para o executivo, para o profissional, quanto para a organização? Falar de erro, falar de aprendizado também faz parte, também dá belíssimas histórias, mas é falar de uma maneira autêntica, de uma maneira que construa, de uma maneira que eu entregue valor para quem está recebendo aquele conteúdo. Então, no fundo, é uma simbiose mesmo, é um ganha-ganha, é uma harmonia, uma combinação que precisa acontecer entre duas personalidades. Agora, existe uma independência também da marca pessoal, da marca institucional, no seguinte sentido, né? Ao longo da carreira, você passou pela Natura, passou pelo ABM, passou por N empresas. A única coisa que não mudou ao longo dessa tua trajetória é a Suzana, né? Assim como eu, trabalhei em várias agências, trabalhei em empresas de internet, o Luiz Cláudio esteve sempre ali, né? O meu crachá pessoal esteve presente em cada uma dessas organizações. Então, você acha que o ideal é você construir uma marca pessoal associada a um único tema, ou você pode construir uma marca pessoal que possa ser reconhecida em várias áreas de conhecimento, em várias especialidades? Eu acho muito difícil você ter um reconhecimento por muitos temas ao mesmo tempo, porque o cérebro das pessoas, ele busca atalhos. O nosso cérebro, eu brinco às vezes que ele é um pouquinho preguiçoso, no sentido de que a gente quer classificar muito rapidamente as pessoas, as situações, as marcas, e a gente gosta de respostas rápidas. Então, não é que você não possa ter uma diversidade de assuntos, como eu até tinha falado no começo, a história da carreira slash, das pessoas que têm múltiplos interesses. Mas se você abre demais, tem uma sabedoria aí. Se você abre demais, o que acontece? Nem todo mundo está recebendo os impactos da sua marca o tempo todo. A gente, então, que trabalha com redes sociais e que lida com algoritmos, a gente sabe muito bem disso, né? Distribui para algumas pessoas um pouquinho, mas mesmo no presencial, não é a mesma pessoa que assistiu a sua palestra, não é a mesma pessoa que está numa reunião no networking com você, que às vezes não é a mesma pessoa que está lendo seu post no LinkedIn ao mesmo tempo. Então, olha a dificuldade que é você ter uma consistência, uma frequência de mensagem para formar na mente de alguém uma percepção sobre a sua expertise em determinado tema. É difícil, as mensagens estão difusas, as pessoas não estão recebendo informação só sobre você, as pessoas estão sendo bombardeadas de informação, de todos os lados o tempo todo. Então, o quanto mais você consegue ter esse fio condutor na sua marca, e veja bem, eu não estou falando de um tema único, tem uma sutileza no que eu estou falando, é um fio condutor mais potente é o que você consegue fazer. Então, eu vou te dar um exemplo. Tem um profissional que eu admiro demais, que é o Ricardo Basaglia, que é um headhunter, que tem inclusive um podcast chamado Lugar de Potência. Outro dia, ele estava dizendo o seguinte, as pessoas me perguntam como é que eu faço tanta coisa, né? Ele é presidente da Michael Page, ele tem um podcast, e ele falou assim, no fundo, tudo que eu faço é uma coisa só, conversar com pessoas. Então, às vezes, quando você consegue amarrar em torno de um fio, você pode ter desdobramentos inteligentes, mas que vão nutrindo uma certa coerência na sua marca. Quando você diversifica demais, você confunde as pessoas. E aí, dependendo do quanto você diversificar, você fica com o que a gente chama de uma marca difusa, que é um grupo acha que você é uma coisa, outro grupo acha que você é outro, mas você não tem uma força suficiente para ter um reconhecimento por um determinado traço. E é um problema, né? Poderia ser a pergunta que você vai me fazer. Depende. É o que eu sempre respondo para as pessoas. Não, depende daquilo que você quer conquistar.
Se aquilo que você quer como próximo passo da sua carreira, da sua jornada, depende do reconhecimento por algum atributo específico, então eu sugiro que você coloque um pouco mais de luz naquilo que você quer construir. E tem uma coisa, Luiz Cláudio, que você falou que me chamou muita atenção, que eu não queria deixar de pontuar. Eu sempre digo a mesma coisa que você, na Natura, no Banco Real, e era sempre a Suzana. Só que não a mesma Suzana. Isso é o bacana do fio condutor, né? Tem um eixo de identidade que percorre a gente. Então, o que também vai acontecendo nessa nossa jornada com as marcas empresariais, com os lugares onde a gente trabalha, mas também as pessoas com quem a gente interage, é que a gente vai se nutrindo desses aprendizados, um pouco de todas essas pessoas e empresas fica na gente, um pouco a gente deixa com elas também. E essa é a grande beleza da marca pessoal. A marca pessoal, ela está sempre em movimento, ela é contínua, ela é dinâmica. É diferente de uma marca de um produto que, sei lá, eu vou pegar esse telefone aqui, até que venha a próxima versão, esse aqui é esse. E ele é estático. Hoje ele acorda igual amanhã. Eu e você não. Eu hoje vou ser impactada por essa conversa que eu estou tendo com você aqui. Eu certamente amanhã estou diferente. E mais um pouquinho, mais um pouquinho. E sem se dar conta, às vezes depois de 1 ou 2 anos, você já se modificou de uma maneira gigantesca que você não percebeu porque foi acontecendo de maneira gradual. Então, tem uma beleza na evolução da marca pessoal, mas você não sabe dizer o momento exato em que essa transição aconteceu. Então, com a nossa marca pessoal acontece igual. A gente vai nesse flow da nossa jornada e a gente vai se transformando ao longo dela. A gente fala muito falamos agora sobre a questão das redes sociais, como hoje a gente está todo mundo digitalizado, as relações estão muito digitalizadas, a pandemia intensificou muito isso, a necessidade de a gente se fazer presente nas redes. Mas existem outros canais, outros meios de você fortalecer tua marca pessoal para além da produção de conteúdo? Qual que é a importância, por exemplo, do networking nessa construção da tua marca? Eu insisto muito nesse ponto, que é o quanto eu acho que as redes sociais são incríveis no fortalecimento das marcas e o quanto eu acho que você não pode considerar que são só redes sociais. Não é. Inclusive, tem uma outra pessoa que nem nas redes estão e que tem marcas pessoais fortíssimas. Cada vez menos, mas ainda acontece. A marca é esse conjunto dos impactos que você gera, e você não existe só nas redes sociais, né? Você existe também nas redes sociais. Mas a gente considerar que a gente é só aquilo que a gente está na rede é um redutor muito grande da nossa presença. A gente fortalece a nossa marca em todos os pontos de contato. No presencial, a gente consegue, com mais clareza, colocar a potência daquilo que embala o nosso conteúdo, que é o nosso jeito de ser. Quando você está lendo um texto meu, você não está ouvindo a minha voz. Às vezes a gente até acha que ouve, né? Quando o texto é muito bem escrito, parece que a gente está ouvindo, assim, parece que a gente captura a entonação da pessoa. Mas a verdade é que quando você encontra uma pessoa ao vivo, tem uma série de outros impactos que vêm junto que contribuem para empacotar esse conteúdo. Como eu me apresento, como é o tom da minha voz. Então, não o timbre, mas o tom. Né? Timbre é se minha voz é metálica, se ela é nasal, né? Se ela é rouca, mas o tom é confiante, tom otimista, tom seguro. Você consegue, através da minha entonação, tirar conclusões sobre mim. Você consegue, através da forma como eu gesticulo, da forma como eu posiciono meu corpo, da forma como eu interajo com as pessoas, se eu sou mais aberta, se eu sou mais retraída, isso tudo impacta. E às vezes a gente, ao trabalhar marca pessoal, desconsidera esses aspectos, eles são importantíssimos. A gente conhece pessoas competentíssimas que não conseguem, às vezes, traduzir tudo aquilo que elas têm, colocar aquilo tudo para fora. Às vezes, 2 pessoas com a mesma competência, e uma se destaca muito mais, e a outra menos, em função simplesmente de conseguirem ter essa presença e se colocarem de uma maneira mais potente mesmo.
E o contrário também, né, Luiz Cláudio? A gente não pode esquecer. Tem gente que é puro pacote, e quando você abre, né, é aquela pegadinha do embrulho que não tem nada dentro. Também acontece. Então, acho que a beleza de uma marca forte está quando você consegue juntar esses dois elementos. As pessoas introvertidas, é um ponto que sempre aparece quando a gente está falando disso, porque parece que, então a pessoa que é introvertida, ela tem menos potencial ou capacidade de trabalhar sua marca pessoal? De jeito nenhum. São formas diferentes. Até porque introversão não é timidez. A pessoa introvertida é a pessoa que simplesmente prefere estar mais consigo mesma. É uma pessoa que recarrega as baterias consigo mesma. Os extrovertidos recarregam as baterias com as outras pessoas. Esse é o traço fundamental que distingue introversão de extroversão. O que faz com que as pessoas introvertidas sejam muito boas no 1 a 1. Geralmente, elas são muito mais profundas. Pessoas introvertidas são, a gente chama de mais verticais. Elas vão fundo nos assuntos, elas realmente se aprofundam nos temas. As pessoas extrovertidas, elas tendem a ser mais rasas, sem nenhum juízo de valor, e mais horizontais, como a gente chama. São mais assuntos com menos profundidade em cada um. De novo, não tem nem certo nem errado, nem bonito nem feio. Tem jeitos diferentes de ser. E como é que eu, me conhecendo, olha o autoconhecimento aí, como é que eu, me conhecendo, tiro mais proveito das minhas capacidades e das minhas potencialidades? Então, eu tive e ainda tenho muitos clientes introvertidos, pessoas que às vezes dão um show numa apresentação, vão para o palco e dão um show, Luiz Cláudio. E quando elas descem do palco, elas querem fugir, porque a última coisa que elas querem são as pessoas fazendo pergunta. Elas não querem, é a característica da pessoa, tá tudo bem. Ela já se aproveitou daquele momento. E o contrário, gente que que é bastante sociável e tal, e que às vezes chega na hora de fazer uma apresentação, às vezes não consegue fazer tão bem. Enfim, é muito menos sobre ter uma fórmula pronta e muito mais sobre como é que no meu networking, numa palestra, numa apresentação, numa reunião, num contato frio via LinkedIn, não importa. Em todos esses momentos a sua marca está sendo construída. E o fio condutor é você. Quanto mais você tem essa clareza daquilo que você quer transmitir, mais você consegue adaptar para as necessidades dos diferentes formatos e dos diferentes momentos. Em alguns, por exemplo, quando você escreve um texto numa rede social, você pode elaborar mais, você pode investir mais tempo para ter aquele texto redondo que explica aquilo que você quer. Falando, não, eu estou aqui falando com você, às vezes eu esqueço de falar uma coisa, eu volto um assunto, eu dou um pulo para frente, eu volto para trás. É mais desestruturado, mas também é mais humano, né? É mais quente. Então, todos os pontos de contato constroem marca, de maneiras diferentes e complementares. Bom, para fechar, trazendo um pouco mais para o nível prático, você tem pessoas assim que você admira muito do ponto de vista de construção, que construíram marcas pessoais fortes, reputações incomparáveis, né? Sei lá, Jesus Cristo, Steve Jobs, exemplos muito conhecidos, né? Mas tem alguém aí mais do mundo dos negócios ou do mundo enfim, das artes, assim, que você fala, puxa, essa pessoa fez um trabalho incrível na construção da marca pessoal dela? Vou começar por um ícone, que é a Michelle Obama. Ela consegue ter uma força de autenticidade incrível. E eu gosto muito do casal Obama de uma maneira geral, porque eu acho que eles são muito um símbolo de como é que duas marcas fortes, pessoais, podem conviver e se nutrir mutuamente sem brigar e sem que para que uma brilhe o outro precise diminuir. Quanto mais ela brilha, melhor para ele. Quanto mais ele brilha, melhor para ela. E são personalidades completamente diferentes. São talentos, são atributos de marca completamente diferentes. Falando um pouco de Brasil e de mercado executivo, eu admiro imensamente uma pessoa que já esteve aqui no seu programa, que é o Thiago Coelho. Ele sempre foi um executivo que valorizou a liderança feminina, sempre foi, mas isso não estava claro na marca pessoal dele.
Então, quando ele assumiu isso, e isso é que eu acho bacana, porque não é que ele resolveu falar assim, eu vou pegar uma causa que está na moda para ver se eu fico famoso. Não, isso está na história dele, ele tem uma construção consistente de fazer isso. O que ele fez foi aquilo que a gente estava falando, de dentro para fora. A marca dele exponenciou e ele está aí super reconhecido, concorrendo ao IBEST. Enfim. Tem uma outra executiva com uma construção incrível também, que é a Daniela Caxix, além de uma grande amiga, uma executiva com uma marca pessoal fortíssima e muito clara no sentido da defesa das questões da diversidade. A Dani, ela tem também esse fio condutor que a gente falava, que eu acho que fortalece imensamente a marca. Eu estou escolhendo de propósito executivos, como eu tinha falado do Ricardo Basaglia também, porque quando você é um empresário e dono da sua própria empresa, é mais natural essa construção. Então, a gente podia falar, sei lá, de Luísa Trajano, de Guilherme Benchimol, o Edu Lira do Gerando Falcões. São pessoas que estão muito associadas a algo que eles construíram. Os executivos têm um desafio um pouco diferente, porque é isso que você falou, os executivos mudam de empresa, mudam de lugar. Então, a necessidade do fio condutor, ela é mais presente, ela é mais forte. Por fim, eu não queria deixar de citar alguns jornalistas que eu acho que têm construções de marca incríveis. Acho que a Ana Paula Padrão, a Cris Pelágio está fazendo um trabalho sensacional. Eu admiro muito a Andréa Sadi, conheço a Andréa desde que ela era adolescente, ela é muito amiga da minha enteada e ela tem uma personalidade, eu discordo dela muitas vezes, mas ela tem uma autenticidade, uma forma de se apresentar, que é aquilo que a gente fala de marca, você sabe o que esperar da pessoa. E adoro o Guga Chakra. Eu adoro os cabelos dele bagunçados. Eu acho que só precisa dar um jeito naquele cabelo, pelo amor de Deus. Pois é, virou a marca registrada dele. Eu acho que é de o Guga propósito. Chakra é um cara que chora, entendeu? Ele é um cara que fica nervoso, ele é um cara que, sabe, ele traz uma emoção, ele traz uma verdade, ele conta a história, ele fala como é que ele se conecta com a história da família dele, ele conhece profundamente o Oriente Médio, ele conhece profundamente a Síria, traz os contextos. Eu acho que quando a pessoa consegue fazer essa combinação, que é trazer aquilo que ela tem em si e colocar a serviço do conteúdo e da mensagem, a força que ganha, Luiz Cláudio, ela é exponencial. Então, acho que é isso. Fantástico, Suzana. Amei os exemplos, concordo com todos eles e gostei que você trouxe exemplos aí da minha profissão, dos jornalistas, que estão sempre muito vulneráveis, né, à marca pessoal deles, né, não só é inerente à profissão, né, você está sempre sendo julgado e observado, principalmente pessoas, você trouxe exemplos aí da televisão, né, que tem é um meio que tem extrema força, né, então muitíssimo obrigado aí pelos exemplos, muitíssimo obrigado pelo papo, foi super delicioso, gostoso, produtivo, e obrigado por toda essa mentoria, por toda essa aula que você deu aí para nossa audiência. Luiz Cláudio, é um prazer enorme estar aqui com você. Eu fico muito honrada com o convite. Eu sou grande fã do trabalho que você faz. Acho que você e seu time têm um talento fantástico. Obrigada pela oportunidade de estar aqui e eu te vejo no lançamento do livro. Investimento anjo, de investimento em tecnologia especializada, empreendedor linear, investidor mão na massa. Economia do cenário do investimento anjo.